Olá, povo de Deus, sábado 29 de abril de 2023, Santa Catarina de Sena, terceira semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 9, 31, 42, João 6, de 60 a 69. Naqueles dias a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida fica perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Pedro imediatamente partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Somos surpreendidos hoje com essa afirmação de Lucas, dizendo que naqueles dias a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estamos acostumados a falar que o nascimento do cristianismo sempre foi marcado por perseguição. Então precisamos entender de que tipo de paz nos fala Lucas. O teólogo alemão Klaus Wenz nos ajuda a decifrar o que significava na época a Pax Romana. Primeiro, ele faz notar que a palavra paz aparece no Segundo Testamento exatamente em 100 passagens. Porém, ele também nos chama a atenção que a morte de Jesus está ligada à paz política que reinava naquele tempo. A tal Pax Romana, estabelecida e garantida pelo poder romano. Do ponto de vista do procurador, esta execução era, como muitas outras, ato para garantir a paz. A eliminação do subversivo Jesus era para pôr fim a um conflito e restaurar a Pax Romana. O nosso texto de hoje, começando com essa observação de paz na visão de Lucas, tem a intenção de mostrar, num primeiro momento, a expansão do cristianismo nos seus primórdios e o protagonismo do Espírito Santo na missão. E, num segundo momento, há 2 relatos que envolvem Pedro, que vai visitar as comunidades, certamente fundadas por Filipe ou por sua influência. A região que Pedro faz as visitas das pequenas comunidades dispersas da Judéia fica a uns 30 quilômetros de Jerusalém. Cidade de Jope estava a uns 15 quilômetros de Lida. Hoje aí temos Tel Aviv. Pedro cura um paralítico em Lida e em Jope fica hospedado em casa de um curtidor de peles, trabalho classificado como impuro pelos judeus, e ressuscita uma tecelã. O mundo cristão é feito de artesãos, pessoas independentes de condição modesta. Foi entre eles que o cristianismo se espalhou. Eram pessoas simples que estavam mais ou menos marginalizadas da lei.
Desta forma, o cristianismo legitimou a prática dos judeus marginalizados, mostrando-se ao alcance das pessoas socialmente de baixo, que já não se sentiam expostas a condenações dos doutores. As casas dessas pessoas se tornaram os pontos de referência fundamentais para os missionários itinerantes. Os relatos dos milagres que Pedro realiza em Lida e Jope têm paralelos explícitos com a cura do paralítico e a ressurreição da filha de Jairo, realizados por Jesus. Paralelo proposital da parte de Lucas, que assim deixa claro que Jesus continua vivo e age por meio dos seus apóstolos, aumentando dia a dia o número dos seus seguidores, reunidos em pequenas comunidades. João 6, de 60 a 69. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Nosso evangelho de hoje é praticamente o final do capítulo 6, versículos 60 a 69, faltando apenas os 2 últimos versículos. É claro que se destaca a pergunta fundamental de Pedro: a quem iremos, Senhor? Porém, é importante fazermos uma reflexão do que está por trás desta pergunta. Lembremos-nos que o capítulo 6 de João começa com a bênção de Jesus sobre os pães, que encantou a multidão. Depois vem um episódio de Jesus que caminha sobre as águas, que amedrontou os discípulos. E em seguida o debate de Jesus com a multidão, que não tinha conseguido passar do encantamento para a compreensão do sinal dos pães. Para culminar finalmente no discurso de Jesus sobre o pão da vida. O pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Frente a esta estonteante afirmação de Jesus, os judeus debatiam entre si como é que ele pode dar a sua carne a comer. E Jesus desenvolve sua perspectiva, que aos ouvidos dos judeus era por demais escandalosa. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. E para extremar o assombro dos judeus, Jesus arremata dizendo: este é o pão que desceu do céu. Com isso fica clara a sua origem divina, verdade que os judeus não podiam aceitar. Esse contexto é fundamental para entendermos todo o nosso texto de hoje. Muitos dos seus discípulos queixaram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? E Jesus não faz qualquer concessão. Continua afirmando sua origem divina, dizendo-lhes que ainda não o viram subir para onde estava antes, para junto do Pai. Se o escândalo dos discípulos vem de fato de que Jesus afirmou ter descido do céu, o anúncio de sua ascensão terminará por provocar a derradeira rejeição.
A crise está instaurada. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Crise semelhante presenciamos nos dias de hoje. Quantos que falam de Jesus, gostam de Jesus, proclamam sua fé nele, mas quando ouvem as exigências que daí decorrem, somem ou se refugiam em espiritualidades desencarnadas, ou seja, preferem Jesus sem a sua carne, gerando muitas espiritualidades parciais. Jesus, frente à deserção de muitos dos seus discípulos, que se escandalizavam com suas palavras, pergunta aos 12, vós também quereis ir embora? Isto provoca uma profissão de fé de Pedro de maneira incisiva. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Precisamos atualizar essa experiência hoje em nossos processos eclesiais, fazendo de Jesus o centro de nossas vidas pessoais e comunitárias. Um beijo no seu coração.